Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Catecismo da Igreja Católica. Já estamos no segundo artigo deste segundo capítulo. E o tema é justamente esse que está na descrição, né? O caminho da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite, Fábio Oliveira. Josilda Maria, boa noite. Deus te abençoe. E todos que estão entrando, não é? Boa noite. Deus os faça-o felizes. Estamos na página 683, a partir do número 2663, o caminho da oração. Nalva Pontes, boa noite. Fátima Moura, boa noite. Deixa eu ver que tem mais por aqui. Estão chegando. Então, neste artigo, vamos ver como o caminho de oração, não é? A oração do Pai, a oração a Jesus, não é? Que é a oração ao Pai, a Jesus, o vinde Espírito Santo, a oração ao Espírito Santo e a oração à Santa Mãe de Deus, a Nossa Senhora. Vejam, a Santíssima Trindade, existe uma hierarquia, e depois da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a oração à Nossa Senhora. Que as nossas orações, não é, quem é verdadeiramente católico, se dirige a ela. Depois, aos santos e santas, os anjos. A gente diz anjos, os santos e santas. Tá certo? Vamos avante. Já no primeiro número desse segundo artigo, como forma de introdução. Atenção, 2663. Na tradição viva da Igreja, cada igreja propõe aos fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem de sua oração. Atenção, pelas palavras, melodias, que são os cânticos, gestos e iconografias, as imagens, não é? As imagens aqui. E aí, quando fala de as igrejas, não é porque existem muitas igrejas católicas, não. Quando fala as igrejas, está falando das dioceses, as igrejas particulares. Católico, atenção, a igreja é universal, como vimos ontem, catalão, tá certo? Única. Não é? Eu creio, diz o nosso credo, a nossa profissão de fé, creio na igreja una, católica, apostólica. Certo? Vamos avante. Cabe ao magistério, a hierarquia da igreja, e aqui que diz é a Dei Verbum, número 10, cabe ao magistério discernir a fidelidade desses caminhos de oração à tradição da fé apostólica, ou seja, que vem dos apóstolos. E compete aos pastores, os bispos, que é o ordinário de cada igreja particular, e aos catequistas explicar seu sentido, sempre relacionado
com Jesus Cristo. É o centro da nossa fé. Tem? Catequista de batismo, catequista de crisma, catequista de primeira comunhão, catequista numa catequese continuada. Agora, atenção. Quando fala também catequista, é o pároco. O pároco é o primeiro catequeta da sua paróquia. Tá certo? Ele pode fazer essa catequese nas homilias ou pode fazer catequese nas catequeses das múltiplas formas de formação, tá certo? Nos encontros, nos seminários, nos simpósios, nas conferências, enfim. Cada pároco vai dar o seu estilo, o seu modo, como ele entende. Na formação das pastorais, dos movimentos, associações, nos ministérios, na criação dos ministérios, nas comunidades, os missionários e missionárias. Tá certo? Por exemplo, nesses dias aqui, né, na Diocese de Palmares e Siriaém, nós estamos vivendo em todas as comunidades a questão da sinodalidade. Ou seja, são 4 encontros que as comunidades, os movimentos pastorais estão fazendo sobre o sínodo, né, que vai até 2023. Né? Temos este ano que começou em Roma, no mês passado, vai passar pelas comunidades neste ano, né, pelas dioceses o próximo ano, depois volta para o sínodo no período de outubro, né, mais ou menos 25 dias. E depois retorna em forma de livros para nós. Não é? Pós-sinodal. As cartas pós-sinodal. Vamos avante, 2664. Vamos para o subtítulo, a oração ao Pai. Ao Pai, a Deus, né? Não existe outro caminho de oração cristã senão Cristo. Que me vê o Pai. O Pai está em mim como eu estou nele. Veja. Né? Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, Jesus, há tanto tempo comigo, Filipe, tu não conheces o Pai, que me vê o Pai. Seja a nossa oração comunitária ou pessoal, vocal ou interior, ela só tem acesso ao Pai se orarmos em nome de Jesus. Jesus, este nome há poder, este nome salva. O que pedirde ao Pai, o meu nome ele vos concederá. A santa humanidade de Jesus é, portanto, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. Veja, a santa humanidade de Jesus, não é? Somos habitados interiormente, como dizia a Santa Elizabeth da Trindade, por esta divina presença. E vamos agora para a oração a Jesus. 2665. A oração da Igreja, alimentada pela palavra de Deus e a celebração da liturgia, nos ensina a orar ao Senhor Jesus. Que maravilha, não é? Veja, a leitura assídua das Sagradas Escrituras, sobretudo dentro da liturgia, e a própria liturgia traz na sua estrutura ritual a centralidade, veja, da nossa fé, do nosso cristianismo, que é o próprio Jesus. Não é? É sabido por todos nós católicos, atenção, não podemos esquecer disso. Toda a nossa oração é dirigida ao Pai, a Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Você que vai para a Santa Missa e ainda não prestou atenção nisso quando o padre faz a primeira oração da missa. Veja que é a oração da coleta. Oremos, o padre diz, não é? Pronto. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, e termina pelo teu Filho Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo.
ou por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É sempre essa estrutura. Não podemos nos esquecer. Eu rezo para Deus, eu rezo para o Pai, pela poderosa intercessão de Jesus Cristo na força do Espírito Santo. Essa é a estrutura de toda a oração. A oração comunitária é a oração pessoal. Você reza para Deus, em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Eu não rezo apenas para Jesus Cristo. Eu não rezo apenas para o Espírito Santo. Apesar que são pessoas que eu devo me relacionar. Mas um único só Deus. E todas as duas, o Filho e o Espírito, nos fazem glorificar o santíssimo nome do Pai. Tá certo? Vamos avante. Ainda que seja dirigida sobretudo ao Pai, ela inclui em todas as tradições litúrgicas formas de oração dirigidas a Cristo. Certos salmos conforme sua atualização na oração da Igreja, e o Novo Testamento põe em nossos lábios e gravam em nossos corações as invocações desta oração a Cristo, Filho de Deus, Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho bem-amado, Filho da Virgem, Pastor, nossa vida, nossa luz, nossa esperança, nossa ressurreição, nosso amigo de todos os momentos e todas as horas. Vejam, como centralidade, né? Mas Jesus nos coloca no coração do Pai. 2666. Mas o nome que contém tudo é o que o Filho de Deus recebe em sua encarnação. Atenção, que nome é este? Jesus. 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 Que significa, traz dentro dele, não é? Deus salva. O nome de Jesus. O nome humano de Jesus, veja, quer dizer Deus salva. Já tem o Pai dentro do nome. Então, sua missão todinha é fazer conhecido o Pai. É dizer que o Pai é Salvador, é Criador e é Salvador. No nome de Jesus já traz a sua missão e a sua natureza. O nome divino é indizível, não é? Como a gente diz, pelos lábios humanos. Atenção, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Depois capítulo 33, versículo 19 a 23. Este nome. Vamos avante. Tem mais, viu? Mas, assumindo nossa humanidade, o Verbo de Deus nulo entrega e podemos invocá-lo Jesus, Javé salva. Ou seja, Deus salva, não é? Aqui, Mateus capítulo 1, versículo 21. Também, veja, o nome de Jesus contém tudo. Deus e homem e toda a economia da criação e da salvação. Orar a Jesus é invocá-lo, chamá-lo em nós. Seu nome é o único que contém a presença que significa. Jesus é ressuscitado e todo aquele que invoca seu nome acolhe o Filho de Deus, que o amou e por ele se entregou. Romanos capítulo 8, veja, Romanos capítulo 10, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, depois capítulo 3, versículo 15 a 16, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que maravilha, não é? É a síntese do mistério salvífico, a soterologia de Deus é Jesus Cristo. Que maravilha, não é? Foi esse palavrão para a gente entender, tá certo? Vamos avante. 2667. Esta invocação de fé, muito simples, foi desenvolvida na tradição da oração em várias formas, no Oriente e no Ocidente.
A formulação mais comum, transmitida pelos monges do Sinai, da Síria e do Monte Athos, é a invocação: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. Esta associa o hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, com o pedido do publicano e dos mendigos da luz. Interessante. Esse contexto está em Lucas, capítulo 18, versículo 13. Depois, em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Por ela, o coração se põe em consonância com a miséria dos homens e com a misericórdia de seu Salvador. E aqui é que se traduz a nossa oração, né? Vamos crescendo na oração. E quanto crescemos também no entendimento. No entendimento. É saber que eu não me isolo apenas em uma pessoa, das pessoas divinas. Não. Quando eu converso com o Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Veja, ele logo me conduz para o coração de Jesus, que nos faz ver e glorificar o Pai. Quando eu falo com o Pai, veja, ele me dá todo o amor, que é o Espírito Santo, que me faz amar o Filho, que é um amado. E assim, conversando com cada uma das pessoas, ao mesmo tempo eu estou conversando com as três. E um só Deus, uma só essência, uma só natureza divina. Maravilha, não é? Vamos avante. 2668. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humildemente atento. Ela não se dispersa numa torrente de palavras. Mateus capítulo 6, versículo 7. Mas conserva a palavra e produz fruto pela perseverança. E aqui, Lucas 8, 15. É possível em todo tempo, pois não é uma ocupação ao lado de outra, mas a única ocupação, a de amar a Deus, que anima e transfigura toda a ação em Jesus Cristo. Vejam, não é? E aqui foi aquilo que eu explicava ontem, não é se isolar apenas em uma pessoa. Vamos avante. 2669. A oração da igreja venera e honra o coração de Jesus, como invoca o seu santíssimo nome. Adora o Verbo encarnado e seu coração, que por nosso amor se deixa traspassar por nossos pecados. A oração cristã gosta de seguir o caminho da cruz, a via sacra ou a via crucis, seguindo o Salvador. Estas estações do pretório ao Gólgota e ao túmulo marcam o caminho de Jesus, que resgatou o mundo por sua santa cruz. Isso é extraordinário. Agora eu vos pergunto, quem é daqui de nós, que tem a devoção de rezar nas quartas-feiras ou nas sextas-feiras, a oração da Via Sacra? Veja, a oração da Via Sacra. É uma oração, viu? É uma devoção. E aí a gente vai fazendo essa caminhada da cruz, da Via Sacra, da Via Crucis, do pretório, lá de Pôncio Pilatos, ao Gólgota, até o túmulo de Jesus. Com isso eu estou honrando, não é? Eu estou honrando o seu sofrimento, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição também, o mistério pascal. E ao mesmo tempo estou fazendo oração de reparação, não é? Por todas as alcúrias, todo o desprezo, né? As cusparadas, a flagelação, né? Veja, tudo. Estou me configurando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, é uma devoção, uma piedade
exigente. Exigente para nós. Porque na medida que vamos orando, que vamos rezando, vamos também nos configurando a ela. Nos configurando. Eu acredito que é uma das poucas piedades e devoções, não é? A gente tem muitas devoções. As devoções, nada contra, viu? Nada contra. Não. Se você reza, continue rezando. Se quiser acrescentar, acrescente mais. Mas cresce muito as devoções por essas orações jaculatórias que a gente chama de terço. O terço da misericórdia, o terço bizantino, o terço da libertação, o terço das santas chagas. Veja, tantas formas de terços. Cresce mais essas devoções. Mas as devoções mais antigas, não é? Elas não crescem muito. Por quê? São orações autênticas, não é? São as orações aprovadas pela eclesiologia, né? Nós chamamos de aprovação eclesiástica, mas em algumas dessas tem um pouquinho da superstição por trás, um pouquinho, veja, da crendice por trás dessas orações, que são orações de poder, né? De vitória, oração de cura, da libertação. São orações intimistas, né? Eu vou rezar porque eu quero alcançar algo para minha família, para os meus filhos, meu esposo, para mim, para a minha saúde. Eu quero que Deus abra as portas, né? Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, abre portas e portões. Vejam. Mas aquelas devoções e piedade que me custa muito, né? Que me faz, que às vezes não me dá uma resposta imediata. Custa. Às vezes que não me é agradável, não é? Não é agradável. Porque você rezar a via sacra não nos é agradável. Então, é preferível rezar somente uma vez por ano. Veja, na Quaresma ou na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão. Mas ter essa piedade... Você já pensou unir essa devoção da via sacra com o seu jejum na sexta-feira ou na quarta? Ou quando você se abstém de carne, que muita gente tem essa piedade nas sextas-feiras, se abstesse de carne. Já pensou unir com essa devoção? Não é? Não estou pedindo para que você se encha de tantas devoções. Tem gente que tem uma vida diplomática, uma agenda cheia de orações. Chega a ficar fraquinho, né? Fraquinha. Então, calma. Pelo amor de Deus. Tá certo? A gente reza para viver, não é para morrer. Claro que a gente vai se preparando para a morte. A gente reza para ir para o céu, não para o inferno. Não é? Veja, nada de loucura. Tá certo? Tudo no equilíbrio. Porque santidade é isso. Atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, santidade é isso. É sanidade de mente, sanidade de corpo, sanidade de alma. Tudo segundo, veja, a orientação da Santa Madre Igreja, ou seja, a Santa Mãe Igreja. Tá certo? Tudo no seu equilíbrio. Tudo no seu equilíbrio. Vamos avante, 2670. Vinde, Espírito Santo. Já estamos na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3.
Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao coração da oração, ao caminho da oração. Veja que o apóstolo Paulo diz. Então, meu irmão, minha irmã, quando você reza, mesmo sem você rezar vindo do Espírito Santo, mas se você ora, se você reza, e esta oração é verdadeira, você está rezando pela força do Espírito Santo, está rezando motivado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que lhe anima, é o Espírito Santo que lhe seduz, é o Espírito Santo que lhe orienta, que lhe guia e que leva ao coração de Jesus. Atenção! Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo. Se Ele nos ensina a orar, recordando-nos Cristo, como orar a Ele mesmo. Essa pergunta é extraordinária, né? Se Ele, a orarmos, nos leva a Jesus Cristo, como orar para Ele mesmo? Olha a pergunta que o catecismo faz. Você já se fez essa pergunta? Qual a necessidade de orar ao Espírito? Se é Ele que me motiva, se é Ele que me anima, se é Ele que me desperta das minhas sonecas, Ele que me levanta das minhas preguiças, vejam, Ele que coloca em minha necessidade, Ele que me diz conscientemente que eu tenho necessidade de orar, de rezar. Por isso, a igreja nos convida a implorar cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante. Olha aí! Olha aí! Assim como, pela força do Espírito Santo, Jesus, o Filho de Deus, aqui entre nós, quando ia tomar uma ação importante, uma decisão, ele orava ao Pai. Assim a igreja diz a cada um de nós, cotidianamente, quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer uma ação importante, importantíssima, antes e depois, invoque o Espírito Santo. Antes invocar para a súplica, depois em ação de graças. Veja que maravilha. Ao Espírito Santo. Não é? E a oração mais popular, a oração mais que traduz isso é: vinde Espírito Santo. É o subtema, viu? Vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enchei os corações. Vamos avante? Se o Espírito não deve ser, veja, se o Espírito não deve ser adorado, como é que ele me diviniza pelo batismo? E se ele deve ser adorado, não deve ser o objeto de um culto particular? Olha para aqui, veja, não é? E quem coloca isso é São Gregório Nazianzeno, que diz isso, um dos padres da igreja. Então, tanto é que tem um rito para ele, uma oração, uma memória para o Espírito Santo. Vamos avante? 2671. A forma tradicional para pedir a vinda do Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo, nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador. Vejam aqui Lucas 11:13. Jesus insiste nesse pedido em seu nome exatamente no momento em que promete o dom, ou seja, o dom do Espírito de verdade, que ele chama. João capítulo 14, versículo 17, depois capítulo 15, versículo 26, depois capítulo 16 e versículo 13. É o fundamento bíblico, viu? Mas a oração mais simples e mais direta é também tradicional. Vinde Espírito Santo. E cada tradição litúrgica a desenvolve em antífonas e hinos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo
do vosso amor. Quem é o fogo do vosso amor? Quem é o fogo do amor do Espírito Santo? Jesus! Deus salva. Veja, é a sequência de Pentecostes que nós oramos, que nós rezamos dentro da liturgia. Rei celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte e planificando tudo, tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó vós que sois bom. Que maravilha! Esta oração é da liturgia bizantina, não é? Chamado do tropário das vésperas de Pentecostes. É esta oração de invocação do Espírito Santo. E também tem um Veni Creator, não é? Vem, Espírito Criador, as nossas almas habitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. É assim que nós rezamos. Eita, é um cântico também da missa da Crisma. Da Crisma. Aliás, você já foi crismado? Você é crismado? Você é crismada? Quero dizer a você que me acompanha no catecismo. Crisma não só é sacramento de adolescente, não, viu? De jovem, não. Todos nós temos a obrigação, dever e o direito de recebermos pelo menos os sacramentos da iniciação cristã. Quais são? Batismo, confirmação, crisma, portanto, e Eucaristia. Se você é o católico, você é praticante, vive a sua fé, e só foi batizado, só foi primeira Eucaristia, que comunga e não é crismado ainda, está faltando alguma coisa em você. Não é? E não deixe se enganar. Ah, mas nessa idade, não é? Já tenho mais de 40, já tenho 50, o trem já descarriou, não é? Já passei dos 60, agora eu tenho vergonha. Não. É preciso ser confirmado na fé, para ter a plenitude do Espírito Santo. O crisma, o óleo do crisma, que significa o Pentecostes. Como invocar o Espírito Santo sem ter um sacramento próprio dele? Vejam, católico. 2672. O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser. É o mestre interior da nossa oração cristã. Veja o Espírito Santo. Ter espiritualidade sem o diretor espiritual. Não é? E aqui eu não estou falando de diretor espiritual apenas um homem, uma mulher, uma pessoa. Não. Não é? Faz bem, é bom, é saudável. Mas ter o Espírito Santo como nosso diretor espiritual, que nos inspira, que nos guia, repito, não é? Avante, sem dúvida existem tantos caminhos na oração quantos orantes, mas é o mesmo Espírito que atua em todos e com todos, na comunhão do Espírito Santo. A oração cristã se torna oração da igreja. O apóstolo Paulo diz justamente isso, não é? Muitos são os dons, vários são os carismas, mas o mesmo e único é o Espírito Santo, que sopra aonde quer e em quem quer, em todas as realidades da nossa santa e querida, misericordiosa Igreja Católica. Avante, já estão cansados? Não, né? Vamos agora para a oração de Nossa Senhora. Depois da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coloca em ordem hierárquica, veja, na hierarquia de valor, Nossa Senhora. É o catecismo da Igreja Católica, não é Padre Adivânio, não. Ah, esse padre arruma um jeitinho. Já ouvi isso, viu? Esse padre arruma um jeitinho de sempre falar de Nossa Senhora. Não sou eu, não.
É o catecismo da Igreja Católica que coloca na forma hierárquica, em comunhão com a Santa Mãe de Deus, a Theotokos, quem é? Maria de Nazaré. 2673. Na oração, o Espírito Santo nos une à pessoa do Filho único, em sua humanidade glorificada. Por ela e nela, nossa oração filial entra em comunhão na Igreja com a Mãe de Jesus. Que maravilha, não é? Na Igreja com a Mãe de Jesus. E confira isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Veja. A Mariologia e a Eclesiologia, ou seja, o estudo de Maria e o estudo da Igreja, Eclésia, na comunidade Igreja, veja, tudo que se fala da Igreja se fala de Nossa Senhora, tudo que fala de Nossa Senhora se fala da Igreja. Por isso que diz o Catecismo da Igreja Católica aqui, ó, não é? Por ela e nela, nossa oração filial entre em comunhão na Igreja com a Mãe de Jesus. 2674. A partir do consentimento dado na fé por ocasião da anunciação e mantido sem excitação sob a cruz, a maternidade de Maria se estende aos homens e às irmãs de seu filho, que ainda são peregrinos e expostos aos perigos e às misérias. Lumen Gentium, número 62, né? Uma constituição do Concílio Vaticano II. Jesus, o único mediador, atenção, é pura transparência dele. Maria mostra o caminho, não é? Ela é rotogitria, não é? Que é o caminho. Veja. E seu sinal conforme a iconografia tradicional no Oriente e no Ocidente. Ela aponta o caminho e é sinal deste caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. 2675. A partir dessa cooperação singular de Maria com a ação do Espírito Santo, ela é a toda, não é? Sacrário, é templo do Espírito Santo. As igrejas desenvolveram a oração à Santa Mãe de Deus, centrando-a na pessoa de Cristo, manifestada em seus mistérios. Nos inúmeros hinos e antífonas que exprimem essa oração, alternam-se geralmente dois movimentos. Um exalta o Senhor pelas grandes coisas que fez para a sua humilde serva e por meio dela, por todos os seres humanos. O outro confia à Mãe de Jesus as súplicas e louvores dos filhos de Deus, pois ela conhece agora a humanidade que nela é desposada pelo Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Quem diz isso é o evangelista que fala dela extraordinariamente, São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 55. Vejam. Vamos avante. Vamos avante. 2676. Esse duplo movimento da oração a Maria encontrou uma expressão privilegiada na oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria, né? Vamos ver agora. Ave Maria, quer dizer, alegra-te, Maria. A saudação do anjo Gabriel abre a oração da Ave Maria. É o próprio Deus que, por intermédio de seu anjo, saúda Maria. Vocês ouviram bem? É o próprio Deus que reza Ave Maria. Saúda Nossa Senhora, por intermédio do seu anjo. Vamos avante? Nossa oração ousa retomar a saudação de Maria com um olhar
que Deus lançou sobre sua humilde serva. Eita danado aqui, veja, quando você reza a Ave Maria, eu não sabia disso, né? A gente vai sempre aprendendo. Quando você reza a Ave Maria por uma pessoa, veja, por você, por sua família, você está lançando o olhar de Deus sobre a pessoa, sobre si mesmo, sobre a família. E você está atualizando o olhar de Deus sobre Nossa Senhora. Sabia disso, mulher? Sabia disso, homem? Sabia disso, cristão católico? Veja, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. O olhar de Deus, não é? E tem um fundamento, Lucas, capítulo 1, versículo 48. Alegrando-nos com a mesma alegria que Deus encontra nela. Veja que coisa extraordinária. Quando a Ave Maria, dizem os cristãos da Reforma, que eu não quero nem chamar o nome, não é? Historicamente, dizem os protestantes, eita, eu chamei, ó, eita, dizem os evangélicos, mais uma vez, dizem os que criticam a nossa fé, a Ave Maria é uma oração repetitiva, é uma oração sem graça, é uma oração sem sentido, é uma oração que cultua, louva e adora uma mulher, ela não é santa, coisíssima nenhuma. O Catecismo da Igreja Católica, a liturgia, veja, a teologia mais sublime da nossa fé, diz que quando eu rezo a Ave Maria, eu atualizo o olhar de Deus sobre ela. Quando eu rezo a Ave Maria, eu me alegro como Deus se alegrou ao ver uma criatura que tanto amou acima de todos os anjos. Atenção! Você sabia disso? Você está aqui no Catecismo? Está aqui no Catecismo? Veja. Ah, mas a gente gosta de muitos cursos. Veja. Vou dar um pé no meu tiro agora, aliás, um tiro no meu pé agora. A gente gosta de muitos cursos, até paga algumas plataformas de curso mariano, disso e aquilo. Enquanto a gente tem aqui o livro, a gente comprou, tá aqui, ó, e a gente não lê, tá claro. Não precisa interpretar, não precisa, é só decorar isso aqui, já está destrinchado, já está interpretado pela Santa Igreja, é a teologia da Santa Igreja. Você que já falou de Nossa Senhora, bata no peito. Minha culpa, minha tão grande culpa, me perdoe, minha mãe, por tanta ignorância. Porque eu me deixei fazer uma lavagem cerebral, eu me deixei, veja, parir pelos ouvidos. Na verdade, quer emprenhar pelos ouvidos, né? Por minha ignorância, eu fui na cabeça de tantos hereges, de tantos inimigos da fé, de tantos cismáticos, de tantos apóstatas da fé. Vamos avante? E aqui cada oração, viu? É maravilhoso. Se você, esse número 2676, vai nos dar aqui a teologia da Ave Maria. E eu não quero saber que você é protestante ou qualquer, né, que não gosta de Nossa Senhora e está acompanhando a minha aula, não. Porque eu dou aula não para protestante, eu dou aula para católico. Católico. Protestante que entra nas minhas aulas, sabe que é de Catecismo da Igreja Católica, e fica com um comentário de baboseira, pode comentar aí as suas baboseiras, não estou nem aí para você. E eu não vou parar de falar de Nossa Senhora, do Catecismo da Fé Católica, por causa de suas críticas, não. Jamais. Vamos avante? Cheio de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. As duas palavras de saudação do anjo se esclarecem mutuamente. Maria é cheia de graça porque o Senhor está com ela. Veja só. A graça
com que ela é cumulada é a presença daquele que é a fonte de toda graça. Alegra-te, filha de Jerusalém, o Senhor está no meio de ti. Sofonias, capítulo 3, versículo 14, depois versículo 17a. Maria, em quem vem habitar o próprio Senhor, é em pessoa a filha de Sião, a arca da aliança, o lugar onde reside a glória do Senhor. Ela é a morada de Deus entre os homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, cheia de graça e toda dedicada àquele que nela vem habitar e que ela vai dar ao mundo. Que maravilha, veja só, que riqueza, que profundidade. Que profundidade é a Ave Maria. A gente já viu muitos comentários, mas os nossos santos bispos, porque aqui é uma síntese do Concílio Vaticano II, não é? Veja. E o mais interessante ainda, que no ano 1980, não é? Foi feito e terminou em 1985, 5 anos para fazer essa síntese. 5 anos para fazer essa síntese aqui. E os nossos bispos, os mais devotos, os mais piedosos, os amantes de Nossa Senhora, colocaram essa riqueza. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Depois da saudação do anjo, tornamo-nos nossa a palavra de Isabel, repleta do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Isabel é a primeira na longa série das gerações que declaram Maria bem-aventurada, feliz, mulher feliz, criatura feliz. Lucas 1, 48. Vejam. Feliz aquela que creu. Lucas 1, 45. Maria é a bendita entre as mulheres, porque acreditou na realização da palavra do Senhor. Abraão, por sua fé, se tornou uma bênção para todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Por sua fé, Maria se tornou a mãe dos que creem, porque graças a ela todas as nações da terra recebem aquele que é a própria bênção de Deus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Se Abraão é o pai da fé, Maria é a mãe na fé de Abraão. Atenção. Se Abraão é o pai da fé de todos os crentes, Maria de Nazaré é a mãe de Abraão, do pai da fé. Veja que maravilhas fez conosco o Senhor, e exultemos de alegria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olha o que pedimos. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus. Junto da Santíssima Trindade, temos uma excelsa intercessora. Com Isabel, também nós nos admiramos. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Lucas capítulo 1, versículo 43. Porque nos dá Jesus, seu Filho. Maria é mãe de Deus e nossa mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós como rezou por si mesma. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Confiando-nos a sua oração, abandonamos-nos com ela à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Isso é extraordinário, né?
Se eu tenho um título, se tenho Nossa Senhora, um título de Nossa Senhora, eu posso fazer os meus pedidos a ela, eu posso suplicar a ela, eu posso colocar a minha ação de graças, veja, e eu posso rezar a ladainha, invocando na Senhora de todos os títulos, de muitos títulos, que nenhum poderá ficar de fora da minha invocação. Veja, a minha invocação. Mas o título mais sublime é a de mãe, é a maternidade de Nossa Senhora. Veja, é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus, é a esposa e a mãe do Divino Espírito Santo e mãe da igreja, e a nossa mãezinha querida. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É o que pedimos, veja. Não pedimos só para aqui, mas pedimos na hora da nossa morte. Para o quê? Para entrarmos na glória, para entrarmos nos céus, para contemplá-la nos céus. Pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemos-nos como pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe de Misericórdia, a toda santa. Entregamos-nos a ela agora, no hoje de nossas vidas. E nossa confiança aumenta para desde já entregar em suas mãos a hora de nossa morte. Que ela esteja então presente como na morte na cruz de seu Filho, e que na hora de nossa passagem ela nos acolha como nossa mãe, para nos conduzir ao seu Filho Jesus no paraíso. O que foi aconteceu? Ela estava lá, junto da cruz, não é? E a gente canta: junto da cruz estava Maria, mãe de Jesus. E antes de ir para o sepulcro, ela tomou ele nos braços. Que Maria também. Olha aqui a Pietá. Estão vendo? Estão vendo atrás de mim? A Pietá tomou ele nos braços. E na hora da nossa morte também Nossa Senhora nos tome nos braços. E nos entregue no coração de seu Filho Jesus. Eu, pobre pecador. Eu, pecador. Mas é assim que a gente reza a Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Mesmo assim, ela nos toma como mãe piedosa, como mãe bondosa, como mãe amável. E entrega a seu Filho Jesus. Com todos os seus pedidos já, viu? Com todas as suas desculpas. Olha por ele. Olha por ele. Eu imagino quem não tem essa advogada nossa na hora da morte, o que vai acontecer? Quem não crê nela, quem não a ela pede, não é? Pede a sua intercessão. Vamos avante. 2679, para terminar este artigo. Maria é a orante perfeita. Ô glória! Figura da igreja. Orante perfeita, viu? Se Maria é a orante perfeita, é a figura da igreja, a igreja é a orante perfeita. Por isso que eu costumo dizer, não existe nenhuma outra oração maior, mais sublime, mais poderosa, mais perfeita do que a Santa Missa, a oração da igreja. Cuidado para você não estar passando a semana todinha nos seus jejuns, nas suas penitências, nas suas orações, na sua lista enorme de oração e no final de semana perder a Santa Missa. Ou durante a semana também. Faça um esforço. Católico, católica, faça um esforço para participar da missa dominical de preceito, mas faça um esforço para participar da missa semanal, ao menos uma missa durante a semana, presencialmente. Ah, padre, mas eu participo, né? Eu não perco uma missa na televisão. Vai para lá com essa fé. Eu não perco a missa do Senhor nas redes sociais. Vai para lá com essa fé. Isso não é fé católica, uma fé virtual, uma fé de web. Não.
é para se esforçar ao menos, não é? Uma missa vale léguas de distância. Todo o meu esforço tem maior penitência para você fazer todos os esforços, usar toda a sua habilidade para participar de uma missa durante a semana e comungar, não é? É a mesma coisa desses corais, é a mesma coisa desses ministérios de música. Agora eu vou meter o pau nesse ministério de música, viu? Não, é a mesma coisa, não é? Está cantando o hino de comunhão lá, com os olhos fechados, a voz bonita, não é? Perfeito. Perfeito, nos instrumentos, nos acordes, a voz bonita, faz a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, faz firulas, aí o padre vai dar comunhão a quem está cantando e diz, não quero, está em estado de pecado há muito tempo, muitos anos sem se confessar, não comunga. Oxê! Isso me dá um choque, é impactante para mim. Como é que você está adorando Jesus da Eucaristia? Louvando, adorando. E quando lhe é oferecido Jesus, você diz que não. Por causa do pecado, porque não comunga. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vem fazer morada no meu coração, ao Padre Corpo de Cristo. Como é? Você está cantando, se expressando, dizendo, meu tudo, meu amor, da minha vida, da minha alma, meu esposo, e não comunga? E não se esforça para procurar comungar, ou não comunga interiormente em estado de graça? Como é isso? Veja, tudo isso, porque a gente não tem uma alma mariana, a gente não tem uma alma que procura agradar a Deus. Vamos avante? Então, eu pulei um número, foi 2.680 A piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das horas. No Oriente, a forma litânica da oração acatisto e da paráclise ficou mais próxima do ofício coral nas igrejas bizantinas, ao passo que as tradições armênica, copta, siríaca preferiram os hinos, os cânticos populares à Mãe de Deus. Mas na Ave Maria, nos Teotoquia, nos hinos de Santo Efrem ou de São Gregório de Narek, a tradição da oração é fundamentalmente a mesma. Aqui são os ritos particulares, não é, da Igreja Católica. E vamos para o número que eu estava. Como o discípulo bem-amado, acolhemos em nossa casa a Mãe de Jesus, que se tornou a Mãe de todos os vivos. Podemos rezar com ela e a ela. A oração da Igreja é acompanhada pela oração de Maria, que lhe está unida na esperança. Veja Lumidense, números 68 a 69. Vamos para a síntese, para a gente terminar a aula, que já está mais quase 1 hora, falta 1 minuto. Síntese, o resumo, 2.680. A oração é dirigida sobretudo ao Pai. Também é dirigida a Jesus, sobretudo pela invocação de seu santo nome. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. 2.681. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. 1
1 Coríntios 12, 3. A igreja nos convida a invocar o Espírito Santo como mestre interior da oração cristã. 2682. Ação do Espírito Santo. A igreja gosta de rezar em comunhão com ela, para exaltar com ela as grandes coisas que Deus realizou nela e para confiar-lhe súplicas e louvores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu quero abençoar todas as pessoas que estão pedindo bênçãos. Quero colocar nesta bênção todos os pedidos e súplicas e ação de graças nos comentários. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Salve Maria!